Amados irmãos, que a paz seja com todos. Vamos meditar hoje num trecho da carta de Paulo aos Filipenses, que é o capítulo 4, versículos 10 a 13. Lembremos, primeiramente, que Paulo estava na prisão quando escreveu essa carta, essa alegre carta, a alegre carta de um prisioneiro, cheia de termos como graças, regozijo, gozo, folgar, que é o mesmo que se alegrar. E dentre os assuntos na carta está o agradecimento pela oferta que a igreja lhe enviara. No versículo 10 desse capítulo 4 da carta aos Filipenses, ele fala da alegria, o regozijo ao receber a oferta e assim perceber que a igreja se lembrava dele. Porém, imediatamente no versículo 11, ele deixa claro que não se sente um coitadinho, cheio de autocomiseração. Não, de maneira alguma. Ele diz: não digo isto como por necessidade. E então faz uma declaração estonteante em seguida: porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aprendi a estar contente, satisfeito. Irmãos, e o que ele tinha no momento? Qual era a sua situação? Confinado em um presídio por causa do Evangelho, não por ser um criminoso. Insatisfação, descontentamento definem bem a palavra pecado. Por causa de insatisfação, descontentamento, vem ansiedade, incredulidade, murmuração e outras coisas maléficas. Não é à toa o que está escrito aí em 1 Timóteo 6, 6 a 12 e Hebreus 13, 5 a 6. É interessante que Paulo diz que aprendeu a contentar-se. Ou seja, estar contente e satisfeito requer aprendizado. No versículo 12, ele diz: estou instruído, ou seja, ele foi instruído, ensinado. Daí dizer, sei estar abatido. Ou também não ter nada, né? Sei não ter nada. E sei também ter abundância. Como ele aprendeu? Como nós aprendemos, irmãos, essas coisas? Com o próprio Deus e sua palavra, suas instruções, exemplos da história bíblica, vida dos profetas, dos heróis da fé, com a vida do próprio bendito Filho de Deus, que sendo rico, se fez pobre. Também aprendemos com os mártires, que louvavam a Deus enquanto eram devorados pelo fogo, pelos leões, as bestas feras. Aprendemos também com a história desse velho mundo e as várias epidemias que já aconteceram, como por exemplo a peste negra, que devastou a Europa e a Ásia séculos atrás, ceifando entre 75 a 200 milhões de pessoas. Aprendemos também com as duas guerras mundiais do século XX, que mataram cerca de 102 milhões de pessoas as duas guerras juntas. Aprendemos também, irmãos, com nossa experiência pessoal e tantas circunstâncias e temores que nos cercaram em nossa vida. Se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora, diga Israel, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado. Paulo aprendeu que Deus era o seu provedor e controlava a sua vida em todas as circunstâncias. Ele poderia ter morrido várias vezes, porém só iria para a glória
no tempo determinado por Deus. Em 2 Coríntios 11, nós vemos quantos perigos ele passou, quantas coisas. Ele fala que esteve em prisões muito mais, em perigos de morte muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Irmãos, aprendemos pela Escritura que nem Pilatos, o governador romano, poderia tirar a vida de Cristo se não fosse permitido. Quando Jesus estava diante de Pilatos, Pilatos disse para ele: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. Mas pastor, e se faltar comida? E se faltar água? E se faltar leitos em hospitais? E se faltarem remédios? Irmãos amados, e se Deus enviar maná do céu, como ele enviou a Israel e sustentou Israel por 40 anos, cerca de 2 milhões de pessoas dia a dia eram alimentadas por Deus. Se você gosta de matemática, faça uma multiplicação aí. 2 milhões de pessoas todo dia. 40 anos equivalem a quantos dias? E depois você vai saber, multiplica por 2 milhões, você vai saber o total de pessoas. Se fôssemos somar os 2 milhões dia a dia sustentadas por Deus naqueles 40 anos. E se Deus enviar corvos para nos alimentar, como fez com Elias? E se Deus fizer brotar cascatas em nossos quintais? E se Ele multiplicar nossos alimentos? E se Ele desintegrar todos os vírus hoje? Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E se Ele quiser me levar através do coronavírus para a gloriosa presença dele, onde não haverá mais dor, lamento, pestes, mas somente o gozo eterno da sua maravilhosa presença. E se ele voltar hoje para nos levar? E se? Bem, irmãos, uma última coisa. Paulo não estava sozinho no confinamento. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo não podia todas as coisas em si mesmo, nas suas capacidades, no seu dinheiro, nas suas posses. Podia todas as coisas no Senhor. Se fortalecia no Senhor. O Senhor que estava com ele. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Você acha que está sozinho nesse confinamento? Você acha que estará só se contrair coronavírus? Estevão estava só no apedrejamento. Ele disse: Senhor Jesus, que estava ali com ele, recebe
o meu espírito. Então, irmãos, é por isso que Paulo diz na sua carta: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido ou não ter nada, e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sabemos, irmãos, o que há pela frente. Vivamos cada dia. Pode ser que a quarentena já acabe na segunda-feira que vem. Pode ser que isso se estenda por mais uma semana. Pode ser, mas tudo posso naquele que me fortalece. Que diremos, pois, a essas coisas, irmãos? Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo, tenho certeza plena, estou convicto, não há dúvida alguma, não há nenhuma dúvida em minha mente de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, mesmo que seja sombrio ou que seja maravilhoso, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso amado, bendito, glorioso, sublime, majestoso, incomparável Senhor, nosso dono, nosso proprietário. Lembremos que somos propriedade exclusiva do Senhor. Que Deus os abençoe, nos abençoe. Nele podemos todas as coisas.